Olá, boa noite para você que está aqui nos acompanhando, agora online pelo YouTube e também pelo Zoom. É sempre muito bom poder celebrar com você e eu quero iniciar essa celebração desejando a você uma semana de paz, desejando a você a graça de Jesus sobre a sua vida, a graça de Jesus sobre o seu coração. É muito bom, é uma bênção poder celebrar com você, mesmo à distância, nesse momento que nós estamos passando, online, mas sempre na presença de Jesus. Por isso, seja bem-vindo no meio da nossa comunidade, sinta-se à vontade e esteja conosco até o final dessa celebração, onde com certeza Jesus, onde com certeza Deus tem algo especial para falar ao seu coração. E nós vamos começar esse momento orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos direcione, pedindo ao Senhor que tome os nossos corações na mão dele, para que a gente possa, então, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Por isso, eu vou te convidar, onde aí que você estiver, se você puder, feche seus olhos, para que a gente possa celebrar o Senhor através da nossa oração. Pai, mais uma vez agradecemos a Ti. Agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor cuidou de nós e o Senhor nos deu vida até esse exato momento. Se hoje, ó Pai, nós podemos respirar, se hoje nós podemos, ó Pai, continuar e nos reunir para celebrar o nome do Senhor, é porque o Senhor, Deus, nos conservou com vida e saúde. E nós hoje, ó Pai, nos reunimos em sinal de gratidão a Ti, porque o Senhor tem sido gracioso e misericordioso para conosco. E hoje, ó Pai, nós queremos agradecer a Ti e celebrar o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. E, ó Pai, confiantes que o Senhor continuará a nos guiar. Graças te damos e louvamos o Teu santo nome. É em Cristo e por meio de Cristo. Amém. E um dos momentos importantes da nossa comunidade, da nossa celebração, são os louvores, onde nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor através de palavras cantadas. E por isso eu vou convidar aqui agora o Glauco para nos ajudar nesse momento, para que a gente possa celebrar o Senhor com canções de louvor a Ele. Glauco. O Glauco está conectando aqui para o YouTube. O Zoom ele já está ali. O YouTube dele está entrando aí, Glauco. Isso. Isso. Okay. Vamos louvar o Senhor, então. Vamos então cantar dois cânticos. Um de gratidão, né, e o outro de adoração. Ambos reconhecendo aí a grandeza do nosso Senhor, nesse momento que todos nós temos vivido e temos compartilhado aí com o nosso Deus. A primeira música que nós vamos cantar é Marcharemos. Nós queremos ouvir tua voz, seu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só
pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. E precisamos marchar, né? Ou seja, continuar a nossa caminhada, a nossa vida, com um espírito de gratidão, né? De ação de graças. Então vamos também cantar mais uma música de gratidão, principalmente pelo que Jesus fez por nós, né? Então vamos cantar, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em lugar. Agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Muito bom, Glauco. É bom poder agradecer o Senhor. É bom poder celebrar o Senhor e cantar essas verdades ao nosso Deus, o único que é digno de louvor, glória e honra no nosso meio. Por isso nós podemos agradecer a Ele, agradecer por nos libertar, por ter morrido no nosso lugar e dizer que a nossa caminhada continua firmes em Cristo Jesus. É Ele que nos proporciona
a saúde, é Ele que nos proporciona a paz, é Ele que é o nosso socorro bem presente em todos os momentos que nós passamos. Por isso, eu queria te convidar mais uma vez e dizer a você para que você não se esqueça que todos os dias, ao meio-dia, a nossa comunidade está sendo convidada a se ajuntar em oração, orando pelos profissionais da saúde, orando por aqueles que estão envolvidos aí no transporte, aqueles que têm que trabalhar mesmo diante dessa pandemia. Então, o convite é para que você esteja conosco, juntos, todos os dias, meio-dia. Coloque o seu telefone para despertar, coloque o rádio para despertar. Não se esqueça, todos os dias, meio-dia, a nossa comunidade ela estará reunida para celebrar o Senhor através das orações. Esteja conosco nesse momento e preze por esse instante. Hoje, nós também vamos ouvir a palavra do Senhor, como é costume nosso, nós vamos estar num momento de reflexão, e hoje quem estará trazendo a palavra de reflexão para nós será o nosso presbítero Glauco. Mas antes de eu passar a palavra para ele, eu quero orar pela vida do Glauco, e eu quero agradecer pela vida do Glauco. Tenho certeza que Deus falou ao coração dele, Deus tem uma mensagem especial para nós através do Glauco, e tenho certeza que todos nós sairemos aqui edificados para a honra e glória do Senhor. Por isso, vamos orar nesse momento? Pai, mais uma vez queremos agradecer o Senhor. Agradecer ao Pai porque o seu Santo Espírito está presente no nosso coração. Agradecer a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem ministrado sobre nós as Tuas bênçãos. E nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos instrui através da Tua palavra. E agora, ó Pai, nós colocamos os nossos corações nas Tuas mãos, para que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações conforme a Tua vontade e o Teu querer, usando o Teu Santo Espírito. E que o Glauco, ó Pai, seja o facilitador nesse momento de reflexão que nós teremos. Sê conosco, fale conosco, porque nós necessitamos ouvir a Tua voz. É em Cristo e por meio de Cristo que nós oramos e bendizemos a Ti. Amém, Pai. Glauco, a palavra está com você para esse momento. Para que a gente possa anotar 5 coisas que eu pensei para que a gente possa guardar. Não são nada que você já não tenha ouvido, são lembretes, são coisas que Deus nos fala, mas que acho que é importante, né, a gente estar relembrando. Então, se você quiser e puder, né, pegue um papel, pegue uma caneta, para que você possa anotar o que eu chamei aqui de 5 coisas para fazer quando não se pode fazer mais nada. Então, 5 coisas que Deus pede de nós quando a gente está naquela situação de que nada mais pode ser feito, né? Então, se você tiver a oportunidade de pegar e anotar, a gente vai falar um pouco, né, de uma passagem lá do livro de Êxodo, que é de pelo menos 3.500 anos atrás, mas que é muito atual, né, principalmente nesse contexto que estamos vivendo, né, em relação a essa pandemia que afeta todo mundo, né? Acho que é difícil ter alguém que não foi afetado por essa pandemia, né? Se você é patrão, se você é funcionário, se você é estudante, se você é funcionário público, se você é criança, adolescente, acho que poucas vezes, né, pelo menos nas últimas décadas, o mundo viveu uma situação que a gente está vivendo em que todo mundo praticamente foi afetado ao mesmo tempo. E aí eu já
já tinha comentado com o Salatiel que eu queria trazer essa palavra, né, porque no mês de março eu comecei a ler o livro de Êxodo, e foi até mesmo antes da pandemia, né, que começou lá para o dia 14, dia 15, que começou esse isolamento, a quarentena, mas eu já tinha lido antes, mas essa palavra esteve na minha cabeça, né, mas por questão da tecnologia a gente não conseguia, mas hoje a gente consegue, então eu falei com o Salário para trazer essa palavra para os irmãos, e creio que vai ser importante, como tem sido para mim, como foi, né, esse lembrete de Deus para a minha vida. Então, meus irmãos, vamos abrir as Bíblias, nossas Bíblias, no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Êxodo 14, versículos 1 a 15. Eu vou fazer essa leitura de maneira fragmentada, ou seja, vou ler alguns versículos e vou comentando com os irmãos para que a gente possa chegar aí no contexto, né, final dessa mensagem desse texto. É um texto, como eu falei, já conhecido dos irmãos, mas que convém a gente mais uma vez se debruçar em cima dele. Então, Êxodo 14, de 1 a 15. Eu vou ler primeiramente os versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Para quem não se lembra, né, o contexto aí dessa passagem, o capítulo 13 é exatamente o final da jornada do povo de Israel no Egito. Após a última praga, que foi a morte dos primogênitos, né, que a gente viu a questão da Páscoa, naquela mesma noite, Faraó perdeu seu filho e ele ficou tão enfurecido que ele praticamente determinou que o povo saísse naquela mesma noite do Egito. Então o povo saiu de maneira até apressada, né? O versículo fala, do capítulo 13, se os irmãos lerem depois, que eles saíram sem se preparar, né? Com o que tinha mesmo, eles foram saindo, porque foram praticamente expulsos lá do Egito pela ordem de Faraó. E lembrando que a saída do povo de Israel do Egito foi porque Deus havia prometido que eles voltariam para Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para Abraão, né, que ali seria realmente o território, né, do povo de Israel. Mas como houve a questão da fome, né, na época de Jacó e José, que a gente já viu, o povo de Israel ficou muitos anos no Egito e, através de Moisés, tinha chegado a hora do povo sair. Então, o capítulo 13 fala da saída do povo do Egito em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E o início do capítulo 14 mostra uma mudança de direção. O povo saiu do Egito e estava indo em direção à Palestina. E, para vocês terem uma ideia, é como se alguém estivesse saindo de Salvador para o Rio de Janeiro. Ou seja, vai seguindo a região litorânea, né? A região litorânea do mar Mediterrâneo. E Deus fala o seguinte: ô Moisés, fala com o povo para eles darem meia volta e tomarem uma outra rota. É como se a gente, para ir de Salvador para o Rio de Janeiro, Deus mandasse a gente passar por Belo Horizonte. Então a gente iria para BH para chegar no Rio. Ou seja, é uma volta imensa, uma volta gigante, e não é uma
uma rota que seria lógica, não é uma rota que era a mais usada, mas Deus já estava prevendo, né, o que ele queria com o povo. Primeiro era cuidar do seu povo. Por quê? Porque essa rota litorânea eram muitas cidades fortalecidas, né? Cidades com muros, com exércitos. E imaginem vocês, o povo saiu às pressas. Então foi homem, mulher, criança, animais. Imagina esse povo todo, né, na rota dessas cidades fortalecidas. Certamente seriam alvo fácil, né, dos outros povos em termos de guerras. Então Deus manda que eles tomem um caminho, não contrário, mas um caminho diferente, que eles tomassem o caminho do centro, né, do território, e aí sim, para que pudessem passar não mais por aquela região litorânea, mas pela região do deserto. Deus mudou a direção do povo para eles passarem para a região do deserto. E aí, se os irmãos olharem o versículo 2, Deus manda eles irem para Pi-Hairote, que fica entre Migdol e o mar. Migdol é uma cadeia de montanhas, é uma região rochosa, que também tinha ali os seus fortes. E em frente, o mar. E Pi-Hairote ficava em frente a Baal-Zefon. Baal-Zefon é como se fosse um templo religioso do deus Baal, né? Então, literalmente, Deus mandou o povo ir para um lugar sem saída. Pense bem vocês, esse Pi-Hairote, na frente é o mar, de um lado e de outro é montanha. Então, Pi-Hairote realmente é um lugar onde eles não tinham mais nada que pudesse fazer. E Deus falou do deus Baal, que era um deus, né, dos outros povos, e esse é o lugar que Deus mandou o povo de Israel ficar e acampar ali. E aí a gente prossegue, eu vou ler agora dos versículos 3 a 9. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado. E tomou com seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército. Saiu, estava acampado em frente ao mar, rodeado de montanhas. E aí o faraó, que havia expulsado os judeus do Egito, ele muda de ideia, lógico, né? Os judeus eram escravizados, eles eram escravos dos egípcios. E aquela atitude de Faraó fez com que eles perdessem um povo que servia a eles. Então, Faraó muda de ideia e passa então a perseguir os judeus. E aí eu fico imaginando que, não sei se vocês têm essa cena, vocês imaginam essa cena, acho que daria um bom filme aí para Hollywood, né? O mar, dos lados montanha, e atrás aquele bando de carro e cavalo vindo na direção deles, né? Cena típica de filme,
pode muito bem imaginar. Então, esse é o cenário, né, que o povo judeu, o povo de Israel, esteve, né, por determinação, logicamente, de Deus. Então, os judeus estavam ali naquela situação, literalmente, num beco sem saída, né, literalmente, sem saber o que fazer. E aí vem a reação do povo de Israel, nos versículos 10 a 12. Vamos acompanhar os versículos 10 a 12. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A reação do povo é a pior possível. Eles falam o seguinte, olha, eles falam o seguinte: eu prefiro morrer escravo do que morrer no deserto com Deus. Prefiro morrer escravo do que morrer no deserto com Deus. Ou seja, o povo reclama, o povo murmura e o povo diz barbaridades, diz uma barbaridade dessa. E eles vão falar outras barbaridades ao longo da trajetória até eles chegarem em Canaã, né, mostrando aí a sua incredulidade e a sua rebeldia em relação ao domínio do Senhor. Né? E daí a gente já pode tirar uma lição para nós, porque muitas vezes a gente se acostuma com a escravidão. Muitas vezes a gente prefere ter o conforto, mas ser escravo, do que estar livre com Deus no deserto, ou seja, passando por dificuldades, por provações. A gente tem até um poema de uma escritora chamada Marina Colasanti, se os irmãos quiserem procurar depois na internet, chama A Gente Não Devia, Mas Se Acostuma, mostrando que a gente se acostuma às mais diversas situações e, infelizmente, não devia, mas a gente acaba se acostumando, né? E qual que é a resposta que Jesus dá para isso? Jesus fala assim, ó, louco, você é louco, você está louco. Hoje mesmo podem pedir sua alma. E você está preocupado em ser escravo, você está preocupado em manter a sua vida velha, a sua vida antiga, a sua vida sem mim, sendo que a sua alma é o mais importante que você tem e você não se preocupa. Você não se preocupa em sua alma ser escrava, né, do que ser livre, ser liberta pelo Senhor. Então, a resposta, a reação do povo de Israel é a pior possível e a gente vê que não é exceção, né? Porque, infelizmente, muitas vezes nós também agimos assim, quando nós relutamos aos planos que Deus tem para a gente, ou às vezes relutamos a aceitar o que Deus tem para nós, às vezes relutamos em parar para escutar o que Deus tem a nos dizer, né? Preferimos continuar na nossa vida de escravidão. Mas aí no final do texto vem a resposta de Moisés e a resposta de Deus para esse povo. E aí são os versículos 13 a 15. Vamos ler também esses versículos. Moisés, porém,
respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vejam, meus irmãos, a resposta de Moisés e a resposta de Deus. E é em cima da reação do povo e da resposta de Moisés e de Deus que a gente tem essas 5 coisas que a gente tem que fazer quando não se tem mais o que fazer. Ou seja, 5 coisas para se fazer quando a gente está num beco sem saída ou sem saber realmente o que fazer. Primeira coisa, cesse o lamento. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Mesmo que a gente esteja vivendo numa situação de adversidade, que a gente não entende o que está acontecendo, que a gente não entende o que Deus quer de nós, a primeira atitude nossa é: deixe de lamentar, deixe de reclamar. Essa é a primeira coisa. Por quê, meus irmãos? Porque a postura de murmuração, ela é contrária à postura de ação de graças. E o que Deus fala é que nós devemos ser gratos, principalmente pelo que Ele já fez por nós, simplesmente pela sua graça. Foi o que Ele falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E aí, se os irmãos quiserem anotar alguns versículos ou alguns trechos que eu separei, o capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo narra exatamente a história do Êxodo. E nesse capítulo 10, os irmãos podem ver, ele fala que os irmãos, que os judeus murmuraram e por isso muitos caíram no deserto. Então, Paulo dá essa lição para que para que os judeus parassem de murmurar. Um outro trecho é Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, em que Paulo fala também, agora já para outra igreja, o seguinte: fazei tudo sem murmurar. E numa outra carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: em tudo dai graças e não apagueis o espírito. Ou seja, meus irmãos, a primeira atitude nossa a fazer na situação em que muitos de nós estamos de adversidade é cessar o lamento, cessar a murmuração e começar a relembrar das graças, começar a agir em ação de graças. A segunda coisa é que Moisés falou para eles: aquiete-se, aquietai-vos, deixem de ficar inquietos, aquiete-se. Nós estamos em casa, muitos em isolamento, mas estamos muitas vezes inquietos. Muitas vezes sem saber o que vai acontecer conosco, sem saber que rumo, o nosso país, a nossa vida, o mundo tomará. Mas o que Deus pede para nós é: aquiete-se. E aí, nesse ponto, o Salmo 46 é excelente passagem para isso. Peço que os irmãos anotem em relação a essa segunda coisa. Salmo 46. Lá vai falar o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos nos aquietar
e descansar no Senhor. Hoje de manhã, a Jardélia deu um exemplo ótimo disso, que é das irmãs Marta e Maria, em que Marta estava preocupada com os afazeres e Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para elas. Muitas vezes a gente tem dificuldade com esse conceito de aquietar, de descansar em Deus, porque a gente acha que descansar em Deus é simplesmente ficar parado sem fazer nada. Vou ficar aqui deitado olhando para o teto e Deus vai me dar uma revelação no meu ouvido e tudo vai se acalmar. Não, o conceito da Bíblia é o contrário. Enquanto você está se aquietando, você está lendo a palavra, você está ouvindo o que Deus tem para te dizer, você está buscando a palavra de Deus, como Maria fez. Você não está simplesmente parado no tempo, olhando a paisagem. Você está, sim, numa postura de submissão a Deus e de ouvir o que Ele tem. Até porque, enquanto a gente estiver inquieto, os ruídos do mundo, que é uma que a gente canta naquela música, Pai, eu busco a Tua presença, vão impedir que a gente ouça corretamente o Espírito Santo. Então, aquietar-se em Deus é durante o período em que a gente para de reclamar e começa a buscar a palavra, buscar as coisas de Deus, para que o nosso espírito de gratidão e de quietude, de solitude, possa estar realmente prevalecendo no nosso dia a dia. A terceira coisa é que Moisés fala: confia em Deus. Confia em Deus. Haja, viva por fé. E aí, também peço que os irmãos anotem aí o Salmo 125, que é uma música que a gente canta: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, se você tem a confiança em Deus, você se torna mais forte. Paulo fala isso, Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E os irmãos também, peço que anotem, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Paulo diz: nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E aí uma diferença muito grande, meus irmãos, entre viver de fé e viver do que se vê é: o povo de Israel via o mar, as montanhas e os egípcios chegando. Deus queria que eles vivessem na fé. Viver na fé é você ver o que está atrás da montanha. Viver na vista é você ver a montanha, você está vendo ali. Mas Deus quer que a gente veja, que a gente viva pela fé, pelo que está atrás da montanha. Nós não conseguimos ver, nós não sabemos o que tem lá, mas Deus pede que a gente confie nele a esse ponto. E é o que nós podemos aplicar para o nosso dia a dia. Nós vemos os problemas e Deus quer que a gente viva olhando para ele. Só recapitulando, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, meus irmãos, vamos focar em Deus, viver na fé, e não nos problemas, não naquilo que nós estamos vendo. Nós somos chamados a viver pela fé. A quarta coisa é: converse com Deus. Ou seja, ore. Além de você parar de reclamar, começar a se aquietar, confiar em Deus, converse com Ele. Coloque para Ele tudo que você está sentindo, coloque para Ele todas as dificuldades que você tem, os medos que você tem, as incertezas que você tem quanto ao futuro e até mesmo quanto ao presente. Ou seja, abra o seu coração para Ele.
A gente tem a ideia de que oração é só pedir. Não, oração é conversar com Deus. Por isso que Jesus orava a noite inteira, porque ele tinha conversa. E a gente tem papo, né? Quando a gente junta com amigos, vara a noite, vara a madrugada e o assunto rende. Não falta assunto. E Jesus era assim com Deus. E ele nos chama a sermos assim com Deus, de colocarmos para ele todas as nossas inquietações, tudo que está, né, realmente nos preocupando, nos afligindo. E eu queria que os irmãos anotassem aí, ó, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Paulo diz: não estejais inquietos, mas as vossas petições sejam todas direcionadas e conhecidas por Deus. Tem também o texto de Colossenses 4, 2. Paulo também diz: perseverai na oração com ação de graças. Ou seja, vamos orar, vamos conversar com Deus, colocar para Ele o que a gente está vivendo. E por último, meus irmãos, vamos ter a obediência à palavra do Senhor. Ou seja, a quinta coisa, obedeça. Deus vai te dar uma palavra e você é levado, é chamado a cumprir essa palavra. Qual que foi a palavra que Deus deu para o povo? Marchem. Você está em frente ao mar e Deus te mandou entrar no mar, você vai entrar. Jesus mandou Pedro andar por cima das águas. Ele andou por cima das águas. E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai mandar coisas básicas para nós. Ele não vai mandar coisas milagrosas ou miraculosas. Como ele mandou Filipe ir para uma estrada. Filipe, vai naquela estrada assim, assim, assim. E aí lá Filipe foi e estava o eunuco lá, lendo o livro de Isaías sem entender. Filipe foi, pregou para ele, ele se converteu. Ou lá no Velho Testamento, o caso de Naamã. Naamã queria ser curado. Eliseu mandou ele tomar banho 7 vezes no rio. É simples. Nada miraculoso. Mas é a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, Deus vai mandar a gente seguir em direção ao mar, ou seja, numa situação que não tem lógica, nada humano, mas muitas vezes Deus vai pedir coisas para a gente simples que às vezes a gente não quer fazer, porque não é possível que Deus vai querer isso de mim. Mas é isso. Como que você vai saber? Quando você parar de reclamar, se aquietar, começar a conversar com Deus e ter esse momento de comunhão, realmente de relacionamento com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, essas são as 5 coisas que esse texto falou para mim, que eu acho que vale para todos nós que estamos vivendo essa situação que atinge a todos nós. Então, vamos parar de murmurar, vamos nos aquietar, vamos confiar em Deus, vamos colocar as nossas questões para Deus e vamos obedecer. São 5 coisas que Deus nos pede e que, como eu falei para os irmãos, é só um lembrete. E agora, para terminar, essas 5 coisas chamam a atenção, pelo menos chamaram a atenção para mim, em alguns pontos. Primeiro, que Deus está no controle. Ele muda o rumo das coisas, ele age como quer, ele age na nossa vida como quer, a soberania e o poder é dele.
Ele muda o nosso rumo, muda a nossa sorte. Segundo, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha espiritual. Cada vez que você confia em Deus e segue o que Ele está te pedindo, é uma derrota para o inimigo. Ele mandou o povo mudar de rota, não só para proteger o povo, mas também para derrotar Faraó, para derrotar o Deus Baal, para derrotar o povo egípcio. Então, tenha ciência disso, que nós estamos numa guerra espiritual. E cada vez que nós confiamos, é uma brecha a menos que nós damos para o nosso inimigo, que, como disse Faraó, vai ficar rodeando, vai ficar nos perseguindo, principalmente quando a gente se sentir que está encurralado, porque aí a gente vai ficar vulnerável e podemos dar brechas para o inimigo. Terceiro, essas 5 coisas que Deus pede de nós, não é só em situações que a gente está sem saber o que fazer. Não é só quando a gente está num beco sem saída. Isso é para todo dia. Deus muitas vezes usa essas tragédias, usa a questão sobrenatural para nos mostrar isso, porque isso a gente negligencia no dia a dia, mas essas 5 coisas a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Por quê, gente? Porque não há nada que nós possamos fazer em relação ao futuro. Jesus disse: nós não temos poder para acrescentar um dia que seja na nossa vida. Então, quando eu falo eu não tenho mais o que fazer, é isso, é no meu dia a dia, porque o tempo não me pertence, o futuro não me pertence, a minha vida não me pertence. Tudo pertence ao Senhor. Então essas 5 coisas não é só para quando a gente estiver desesperado, é para todos os dias, é para o nosso dia a dia. Ou seja, basta viver de fé e agradecidos, confiar no nosso Deus e nos relacionarmos com Ele. Amém? Então, essa é a palavra que eu tinha para os nossos irmãos. Acho que com esses textos aí já temos um quarto de escuta para a nossa semana. Se ficou para trás alguma citação, eu vou passar depois, né? Passo também para os irmãos. Mas peço que vocês estejam aí durante essa semana, no núcleo ou individualmente, meditando nesses textos, meditando nessas 5 coisas. E eu pedi para anotar, para você poder colar na porta da geladeira, colocar no espelho do banheiro, colocar na escrivaninha, enfim, para guardar, não só para esses tempos que estamos de quarentena, mas que isso seja a nossa rotina, né? Que seja o nosso dia a dia. Salatiel. Amém, pessoal. Vamos. Eu queria te convidar para que você pudesse refletir em tudo isso que nos foi dito. E eu vou convidar a Jardélia para que possa nos conduzir nesse momento de reflexão através de uma canção. Por isso, feche seus olhos, reflita em tudo que o Glauco disse, para que você possa realmente sentir esse cuidado de Deus. Jardélia, com você. Voltamos. Agora voltou, né? A Simone.
pode cantar essa música que a gente separou? Purifica-me como ourives, refina o ouro, purifica-me. Quero ser santo e puro, vem refinar meu coração, muda. Eu quero ser santo, me separa para ti, Deus. Escolho ser santo, me separa para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. Purifica-me, o Santo, purifica-me dos meus pecados, que só tu vês, vem refinar meu coração, muda. Eu quero ser santo, me separa para ti, Deus. Escolho ser santo, me separa para ti, meu mestre, pronto a eu te obedecer. Pronto a te obedecer. Amém. Que o Senhor possa estar nos explicando a Ele. Chegando lá depois. Está obedecendo aí. Amém, Jardélia. Muito bom poder fazer dessa canção a nossa oração. Então, e nós vamos continuar louvando a esse Deus. E eu queria convidar você para estar conosco nas outras oportunidades. Eu queria convidar você a estar no decorrer dessa semana nos nossos núcleos, compartilhando conosco dessa palavra, refletindo um pouco, compartilhando a sua vida. Então procure um dos nossos líderes de núcleo, o Glauco, o Edgar, ou a própria Jardélia, fale com eles, estejam com eles nesse momento tão importante de reflexão e de compartilhar a vida. E também eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós, como comunidade, estamos também te incentivando a que você continue sendo alguém que tem um coração aberto e alguém fiel ao Senhor, que continua, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento difícil, continua ainda ajudando, contribuindo através do seu dízimo e da sua oferta, para que nós, como comunidade, possamos ajudar os outros. Então, eu queria que você se ficasse à vontade para usar uma das contas da CPV, uma das contas que nós temos, tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal, para que você pudesse
continuar com o seu coração grato ao que Deus tem te dado, ao que Deus tem feito na sua vida e através dessa comunidade na sua vida. Nós sabemos que os tempos são difíceis e nós sabemos que vamos ter que ajudar algumas pessoas que vão passar por dificuldade na nossa região. E você é convidado a participar desse momento. Eu queria mais uma vez orar por você e assim nós vamos encerrar esse momento de celebração, encerrar a nossa transmissão pelo YouTube, mas eu gostaria de lembrar a você que a nossa comunidade, ela continua em movimento. Nós ainda somos chamados para a missão e nós somos enviados. Por isso, a nossa comunidade é uma comunidade em missão, que deposita vida na vida, que ora por aqueles que estão passando por dificuldade, que ora por aqueles que estão passando por problemas, que ora e se alegra com aqueles também que têm momentos de celebração e de agradecimento ao nosso Deus. Então vamos orar, vamos receber a bênção do Senhor. Se você está no YouTube e gostaria de fazer aquilo que nós sempre fazemos ali na nossa comunidade, de conversar, trocar alguma ideia, eu te convido a ir para o Zoom, que nós vamos continuar a nossa celebração no Zoom, ok? Mas deixa eu orar por você mais uma vez. Pai, mais uma vez celebramos o nome do Senhor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor nos guarda, porque sabemos que o Senhor guarda o nosso coração nesses momentos de dificuldade. E, ó Deus, nós pedimos a Ti que essa reflexão desta noite, essa reflexão tão profunda, ó Pai, não possa somente entrar nos nossos ouvidos, mas ela possa se tornar uma prática das nossas vidas. Por isso, Deus, incomoda o nosso coração através do seu Santo Espírito. Incomoda, ó Pai, para que a gente aplique todos esses princípios na nossa vida. E que o Senhor também, ó Pai, nos faça lembrar desses princípios para que nós possamos instruir os outros, aqueles que precisam de socorro nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Pai, também te pedimos que o Senhor, com a sua mão, visite, ó Pai, essas pessoas que agora estão nos acompanhando através da internet. Que o Senhor, ó Pai, visite esses lares. Que o Senhor visite, ó Pai, as esposas, os maridos. Que o Senhor visite, ó Pai, os filhos que agora nos acompanham. E que a graça do Senhor, o amor do Senhor, Pai, e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um que nesse momento está conosco, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o Senhor seja exaltado. E é no nome daquele que morreu na cruz que nós oramos e bendizemos ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença de Jesus, uma semana de paz, uma semana de vitória, e que na próxima semana você possa estar aqui conosco, compartilhando desse momento, celebrando o Senhor e sendo edificado por uma reflexão profunda, precisa, uma reflexão bíblica de Jesus para o seu coração. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.